Olá pessoal, vamos para mais uma aula de estatística. Nós estamos vendo probabilidade condicional. Na aula passada a gente viu a introdução e na aula de hoje nós veremos a fórmula da probabilidade condicional. Nós veremos a fórmula. Antes de entrar na fórmula, algumas observações. Na maior parte dos exercícios, você nem vai precisar de fórmula, você poderá resolver sem fórmula. Mas sempre é possível que a banca resolva cobrar a fórmula. E, além disso, na aula seguinte, no tema seguinte, que será probabilidade condicional, nós precisaremos da fórmula vista na aula de hoje. Então, por esses motivos, é sempre bom que você saiba a fórmula, tá? Eu poderia simplesmente passar a fórmula para que você decorasse. Se você preferir dessa forma, tudo bem. Mas não é tão difícil entender por que a fórmula funciona. Então, a gente vai tentar entender primeiro, antes de chegar na fórmula, a gente vai tentar entender por que ela funciona. E aí eu separei um exemplo que é o mesmo exemplo da aula passada. A gente tinha um dado de 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E algumas dessas faces foram pintadas, né, da cor verde. E aí, o exercício pede para a gente calcular a probabilidade do resultado ser múltiplo de 3, dado que saiu uma face verde. Então, esse exercício nós já resolvemos na aula passada. A gente já sabe resolvê-lo sem fórmula. E hoje nós vamos resolver com a fórmula. Então, eu vou dar nomes aos eventos, né? Sair face verde será o evento A. E múltiplo de 3 será o evento B. Então, vamos representar os dois conjuntos, né? O evento A é face verde, né? O evento A é face verde. Então, quais os elementos que compõem o conjunto A? É só a gente ver quais faces são verdes. É a 3, a 4, a 5 e a 6. Então, o conjunto A é este aqui. 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B será o evento correspondente aos múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Nesse universo no qual nós estamos trabalhando, né, que são as faces de um dado, quais são múltiplos de 3? O próprio 3 e o 6. O próprio 3 e o 6. Certo, vou representar estes dois conjuntos num diagrama. Então, aqui eu terei o conjunto A, que é face verde, não é isso? Isso, face verde. E quais são os elementos desse conjunto? O 3, o 4, o 5 e o 6. E do outro lado eu terei o conjunto B, que são os múltiplos de 3. Então, o nosso trabalho é preencher esse diagrama. Então, vou colocar um lembrete, né? Aqui são os múltiplos de 3 e aqui são as faces pintadas de verde. Então, sempre que a gente tem um diagrama desse tipo aí, a gente começa preenchendo as intersecções, ou seja, os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. No caso, trata-se do elemento 3 e do elemento 6. Elemento 3 e elemento 6. Por quê? Porque estes dois números fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Então, eu vou colocar no nosso diagrama, aqui o 3 e o 6. Eles estão na intersecção entre os dois conjuntos, entre os dois eventos. Além disso, no conjunto A, eu ainda tenho os elementos 4 e 5. Então, eu vou lá e preencho 4 e 5. O conjunto B não tem mais elementos, né? Todos os elementos dele já foram preenchidos. E existem ainda os números 1 e 2, que não fazem parte nem do conjunto A e nem do conjunto B. Eu vou alocá-los aqui, do lado de fora. O elemento 1 e o elemento 2. Pronto, representei no diagrama. Então, vamos relembrar o que a questão pediu. Ela pediu a probabilidade de múltiplo de 3, dado que saiu face verde. Então, este dado que saiu face verde é a nossa condição. É a condição que será observada. Então, isso aqui é a nossa condição.
é a condição. Então, vamos escrever aqui embaixo. Condição a ser observada. Saiu face verde, ou seja, evento A. Evento A. Ora, se saiu a face verde, se o evento A ocorreu, o evento A ocorreu. Então, tudo que estiver fora do A, eu já jogo fora, eu descarto. Por quê? Porque é certeza que não ocorreu. Vamos ver isso no diagrama? Então, é dado que o evento A ocorreu. Então, significa que nós estamos aqui dentro do conjunto A. O resultado do dado, eu não sei qual foi. Não sei. Não sei se foi o 4, se foi o 5, se foi o 3, se foi o 6. Eu não sei qual foi. Mas é certeza que foi um desses números que estão aí dentro dessa região que eu pintei de verde. Por quê? Porque é dado que saiu face verde. Ora, se isso é dado, se isso é uma certeza, então eu tenho certeza absoluta que não saiu a face número 1, não saiu face 2. Ou seja, todo mundo que ficou de fora da região verde, eu jogo fora. Em outras palavras, eu descarto os elementos que não satisfazem a condição. Então, nós descartamos os elementos que não satisfazem a condição. Certo? Feito isso, feito esse descarte, basta contar número de casos favoráveis e número de casos possíveis. Ou seja, entre os números que restaram, quantos são favoráveis e quantos são possíveis? É isso. Agora, analisamos entre os números que restaram, entre os elementos que restaram, né? Quantos são favoráveis, quantos são os casos possíveis. Pronto, é só isso. E aí a gente faz a divisão. Então, vamos lá. Casos possíveis. Entre os números que sobraram, quais são possíveis? Este. O 3, o 6, o 4 e o 5. São 4 valores possíveis. Então, o número de casos possíveis vale 4. E favoráveis? Bom, para eu saber favoráveis, eu preciso saber o que eu quero. Eu quero a probabilidade de sair um múltiplo de 3. Então, os favoráveis vão ser os múltiplos de 3. Deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Os favoráveis serão os múltiplos de 3. Este aqui é favorável, este aqui também é. Então, temos 2 casos favoráveis. 2 casos favoráveis. Então, a probabilidade, basta dividir número de casos favoráveis, 2, por número de casos possíveis, 4. 2 quartos, isso aqui é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que 50%. Então, pronto. Se o objetivo fosse só chegar a uma resposta, a um número, né? Encerraríamos o exercício aqui. A questão estaria encerrada. Mas o meu objetivo aqui é generalizar o resultado. Por quê? Porque a gente vai chegar na fórmula. Então, vamos trabalhar mais um pouco. A expressão final na qual nós chegamos foi isso aqui, 2 dividido por 4. E de onde veio esse 2, né? Quem era esse 2? Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Este 2... E de onde veio este 2? Este 2, no fundo, era o número de elementos da intersecção entre os dois conjuntos. Número de elementos da intersecção entre A e B. Número de elementos da intersecção entre A e B. Então, no numerador, no fundo, eu tenho quem? Eu tenho o número de elementos da intersecção entre A e B. Muito bem. E este 4? De onde veio este 4 do denominador? No fundo, este 4, que é o denominador, veio daqui. O número de elementos do conjunto A. Número de elementos do conjunto A. Número de elementos do conjunto A. Então, pronto, eu já mapeei de onde vieram os dois valores, o 2 e o 4, tá? Além disso, qual a probabilidade que eu estou querendo calcular? Vamos voltar lá no enunciado. Eu estou querendo calcular a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que o evento A já ocorreu.
Eu quero calcular a probabilidade do evento B, dado que o evento A ocorreu. Então, eu quero a probabilidade de B, dado que A ocorreu. Maravilha? Certo, então eu vou arrancar este 2/4 daqui, né? A gente não precisa mais deles. Então, por enquanto, estamos aqui numa fórmula parcial. Vamos ler esta fórmula. A probabilidade do evento B, dado que A ocorreu, é o número de elementos da intersecção dividido pelo número de elementos do evento A. Ainda não acabou. Eu vou agora dividir o numerador e o denominador por uma mesma constante. E que constante será essa? Será o número total de elementos do conjunto universo, né? O nosso conjunto universo qual é? São todas as faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 6. Vou dividir o numerador e o denominador por 6. Dividir por 6 e dividir por 6. Relembrando, quem é este 6? Este 6 é o número de elementos do conjunto universo. Então, nossa fórmula vai ficar assim. Dividir o numerador pelo número de elementos do universo e o denominador também. Certo? Maravilha. E agora, no numerador, apareceu o quê? Se eu pegar o número de elementos da intersecção e dividir pelo número total de elementos, quem eu tenho? Eu tenho a probabilidade da intersecção. Probabilidade da intersecção. E no denominador, o que surgiu no denominador? Eu tenho o número de elementos do conjunto A dividido pelo número total de elementos do universo. Isso aqui significa o quê? Significa a probabilidade do conjunto A, ou do evento A. E aí pronto, a gente finalmente chega na fórmula. Eu vou só passar a limpa aqui embaixo. Probabilidade do evento B, dado que A ocorreu, é igual a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade do conjunto A. Então, essa é a fórmula da probabilidade condicional. Probabilidade de B dado A é a probabilidade da intersecção dividida pela probabilidade de A. Então, eu sempre faço assim, a intersecção dividido pelo conjunto que foi dado. No caso aqui, foi dado A. Então, é o A que vem para o denominador. Então, é intersecção dividido pelo que foi dado. Então, com base nessa lógica, né, vamos repetir aqui. Então, probabilidade de B dado A seria a intersecção dividido pelo conjunto que foi dado, que é o A. E se fosse o contrário, Vitor? E se fosse o B que fosse dado? Ah, quero probabilidade de A dado B. O mesmo raciocínio, eu faço a intersecção dividido pelo conjunto que foi dado. Agora seria dividir por B. E se fossem outras letras, se fosse probabilidade do conjunto C dado que ocorreu o conjunto D, o raciocínio é o mesmo. Fica a intersecção dividido pelo conjunto que foi dado. Tá? Então, sempre assim, aquele que foi dado, aquele que ocorreu, nesse exemplo aqui, é o A. Ele vem para o denominador. Aquele que foi dado, ele vem para o denominador. Aquele que foi dado, vem para o denominador. Sempre assim. E o numerador é sempre a intersecção. Então, essa é a fórmula da probabilidade condicional. Para a gente praticar, separei algumas questões de prova. A primeira questão é da banca Quadrix. Em uma academia de artes marciais, que tem 288 alunos, 172 praticam judô, 93 alunos praticam karatê e 25% dos alunos praticam ambas as modalidades. Se um aluno pratica karatê, então a probabilidade de ele também praticar judô é 24 sobre 31. E aí você precisa julgar este item em verdadeiro ou falso. Então, eu vou resolver esse exercício de duas formas. Primeiro, a gente vai para a fórmula e depois a gente resolve sem fórmula, tudo bem? Então, vamos começar dando nomes para os eventos. Existem dois conjuntos aí. O conjunto C, que é dos alunos que fazem karatê, e o conjunto J, que é dos alunos que fazem judô. E agora vamos ver as probabilidades. O exercício disse que 25% dos alunos praticam ambas as modalidades
Então, ele está me dando a intersecção. A probabilidade da intersecção é 25%. 25%. Ele disse ainda que 172 praticam judô. Como o universo total é 288, então a probabilidade do judô, probabilidade de praticar judô, é 172 alunos que praticam judô dividido por 288, que é o número total de alunos. Deixa eu dar um espaço aqui. Continuando a leitura, foi dito ainda que 93 alunos praticam karatê. Então, a probabilidade do karatê é 93 alunos que praticam karatê dividido pelo total, que é 288. Então, aqui a gente tem todas as probabilidades necessárias para resolver a questão. Vamos ver o que foi pedido. Foi pedido a... Vamos lá. Deixa eu apagar aqui a tela. Deixa eu dar uma limpada na tela. Então, primeiro, foi dado que o aluno pratica karatê. Essa aqui é a condição a ser observada. Então, esse aqui foi o evento dado. Karatê é o conjunto C, né? O conjunto C foi dado. Então, eu quero calcular a probabilidade de alguma coisa ocorrer, dado que o evento C ocorreu, ou seja, o aluno pratica karatê. O exercício pede a probabilidade de ele praticar judô. Então, eu quero calcular a probabilidade de praticar judô, dado que pratica karatê. Então, é isso que a gente vai calcular. Probabilidade de praticar judô, dado que pratica karatê. Então, qual é a fórmula? A gente faz a intersecção dividido pelo evento que foi dado, que no nosso caso é karatê. E agora basta substituir as probabilidades. A intersecção foi dada, a intersecção vale 25%. 25%. E probabilidade do evento C também foi dado, está aqui, ó, 93 sobre 288. 93 dividido por 288. Bom, está misturado, né, porcentagem no numerador e fração no denominador. Para facilitar, para ficar melhor, né, da gente trabalhar, eu vou tirar essa porcentagem daí. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, e se você simplificar, dá 1/4. E no denominador, 93 sobre 288. E agora eu caí numa divisão de frações. E para dividir frações, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Excelente. Agora eu vou simplificar. Dá para simplificar aqui, ó. Eu vou simplificar este 288. Este 288 eu simplifico com 4, né? 288 dividido por 4. Então, eu posso dividir por 2 e depois por 2, duas vezes. Então, se eu dividir 188 por 2, né, cai pela metade, eu paro em 144. Se eu dividir por 2 de novo, eu paro em 72. Então, fazendo a simplificação, vai dar 72 dividido por 93. E agora eu posso simplificar de novo, posso dividir por 3. Então, 72 dividido por 3 vai dar 24. E 93 dividido por 3 dá 31. Então, nossa resposta final, 24 sobre 31. 24 sobre 31, que foi exatamente o que o item afirmou. Foi exatamente o que o item afirmou. 24 sobre 31, o item está correto. Então, essa seria a solução utilizando a fórmula. Legal? Poderia fazer sem fórmula? Poderia. Poderia representar os dois conjuntos. Então, teria aqui o conjunto do judô e o conjunto do karatê. São 288 alunos ao todo. A questão disse que 25% praticam as duas modalidades. Então, 25% de 288, isso aqui dá 72, né? Basta fazer 1/4, né? 1/4 de 288 dá 72. Então, tem 72 alunos aqui na intersecção, que praticam as duas modalidades. Além disso, no karatê, a gente tem 93 alunos. Então, no karatê, são 93 alunos. Eu já aloquei 72.
Então, eu tenho 93 alunos no Karatê. Já aloquei 72, faltam 21. Esses 21 vão vir bem aqui. No Judô, a gente tem 172 alunos. 172 alunos praticam Judô. Eu já aloquei 72. Faltam 100. Estes 100 virão para cá. E além disso, né, não precisaria perder tempo com isso, mas vamos lá. Nós temos já alocados 172 mais 21, 3, 193 alunos já estão alocados. E o total de alunos é 288. Então, ainda faltam alocar 95 alunos. Então, tem 95 alunos aqui do lado de fora. Que não praticam nem judô e nem karatê. Devem praticar outras artes marciais, né? Sei lá, taekwondo, não sei. Muito bem, então fiz aqui o diagrama, né? O diagrama já foi feito, agora vamos por partes. Primeira parte, primeiro passo, né? A gente vai levar em conta a condição. Qual a condição? O aluno sorteado pratica karatê. Então, nós vamos descartamos todos os elementos que não obedecem a esta condição. Eu vou lá e descarto todo mundo que não pratica karatê. Então, eu jogo fora estes 100 alunos aqui, porque eles não praticam karatê, e esses 95 aqui, que não praticam karatê. Feito esse descarte, é só ver o número de casos possíveis, que ainda restam. Agora, vemos o número de casos possíveis, né, que ainda restam. Por que ainda restam? Após o descarte, né? Após o descarte, quantos casos possíveis ainda restaram? Bom, só somar, né? 72 com mais 21 dá 93. 93 casos possíveis. E, por fim, vemos o número de casos favoráveis que ainda restam, né? Ou seja, pós-descarte. Quais são os casos favoráveis? Aí eu preciso voltar no enunciado. Ele quer calcular a probabilidade de quê? De praticar judô. Então, os casos favoráveis são aqueles que praticam judô, desde que ainda restem, né? Desde que não tenham sido descartados ainda. Bom, dos que sobraram, os que ainda praticam judô, são esses aqui, ó, 72. Então, nós temos 72 casos favoráveis. E aí, a probabilidade, basta dividir, né? Probabilidade será a divisão entre o número de casos favoráveis dos que ainda restam, dividido pelo número de casos possíveis, que são aqueles que ainda restam também. 72 sobre 93. Você pode dividir numerador e denominador por 3, vai dar 24 sobre 31. Novamente, o item está correto. Então, veja que a gente não precisaria saber fórmula para resolver a questão, né? Basta montar o diagrama. E assim tá na quase totalidade das questões. Eu vou dar mais um exemplo. Questão da Fundatec. Em um grupo com 600 pessoas, 25% são homens, 40% são mulheres menores de idade, e 40% das mulheres são menores de idade. Sabendo que 35% do total de pessoas é menor de idade, e sabendo que um menor de idade ganhou o sorteio, um menor de idade ganhou o sorteio. Isso aqui foi a condição dada, isso aqui é a condição. Calcule a probabilidade dessa pessoa sorteada ao acaso ser um homem. Então, mesma coisa, você pode ir para um diagrama, para uma tabelinha, ou pode ir para a fórmula. Eu acho que nesse exercício aqui é até mais simples, menos confuso, fugir da fórmula. Eu acho que é até melhor ir para a tabelinha direto. É isso que eu vou fazer. Então, tem aqui uma tabelinha onde eu vou colocar homens e mulheres, maiores de idade e menores de idade e o total. Então, vamos lá. São 600 pessoas ao todo. Está aqui, 600 pessoas ao todo. Então, preencho já o total. Foi dito que 25% são homens
Então, 25% de 600. 25% é a mesma coisa que 1/4. 1/4 de 600. E 1/4 de 600 dá 150. 150. Então, são 150 homens. Ora, se são 150 homens, eu preciso de 450 mulheres para dar 600. Já preenche lá o total de mulheres. Continuando a leitura, na sequência, a gente sabe que 40% das mulheres são menores de idade. Então, 40% das mulheres, são 450 mulheres. Eu posso simplificar nesta casa após a vírgula com este zero. Então, vai dar 4 que multiplica 45. 45, se eu dobrar, dá 90. Se eu dobrar de novo, dá 180. 180 mulheres menores de idade. 180 mulheres menores de idade. Se eu tenho 450 mulheres, 450 mulheres, e eu já sei que 180 são menores de idade, então basta fazer a diferença e eu vejo que 270 são maiores de idade. 270 são maiores de idade. Prosseguindo a leitura, foi dito que 35% do total de pessoas é menor de idade. Então, deixa eu limpar aqui a tela. Então, 35% do total. Quanto que é o total? 600. Então, 35% vezes 600. Eu posso simplificar as duas casas após a vírgula com estes dois zeros. Vai ficar 6 vezes 35. 6 vezes 5 dá 30 e vai 3. 6 vezes 3 é 18, com mais 3, 21. Então, dá 210. 210 menores de idade. Então, vejam, se eu tenho 210 menores de idade, são 180 mulheres menores de idade, os outros 30 menores são homens. Se eu tenho 150 homens, 30 menores de idade, os outros 120 são maiores. Por fim, maiores de idade, 120 com 270 dá 390. Preenchemos a tabela inteira. Vamos ver o que foi pedido na questão. Então, primeiro, a condição que foi dada. Qual que é a condição? Então, primeiro passo. Primeiro passo. Respeitar a condição que foi dada. Ou seja, vamos descartar os elementos que não respeitam a condição. Então, qual a condição foi dada? Qual a condição foi dada? A condição dada é que foi sorteado um menor de idade. Foi sorteado um menor de idade. Então, tá bom. Então, eu elimino todo mundo que não é menor de idade. Esse pessoal aqui eu jogo fora porque eles não são menores de idade. Eles não respeitam a condição que foi dada. Essa é a condição. Segundo passo. Ver os casos possíveis, né, que ainda restam. Então, quantos casos ainda restam? Ainda restam 30 com 180, 210. Então, 210 casos possíveis. E terceiro passo, ver os casos favoráveis que ainda restam, ou seja, que obedecem à condição. Quais são os casos favoráveis mesmo? Ele quer a probabilidade de ser homem. Está aqui, ó, probabilidade de ser homem. Então, os casos favoráveis são os homens que ainda restam. Homens que ainda restaram. Quantos são os homens que ainda restaram? Está aqui, ó, 30. Então, a probabilidade é só dividir. 30 dividido por 210. Se eu simplificar numerador e denominador por 30, vai dar 1/7. 1/7, aproximadamente 14%, né? Aproximadamente 14%. 14%, letra
A. 14%, letra A. Maravilha, vamos para a próxima questão. Questão do Sebrasp. Como forma de melhorar a convivência, as famílias Turing, Russell, Gödel disputaram no parque da cidade, em um domingo à tarde, partidas de futebol e vôlei. O quadro a seguir mostra os quantitativos de membros de cada família presentes no parque, distribuídos por gênero. Está aqui o quadro. Então, família Turing tinha 5 homens e 7 mulheres, a Russell, 6 homens e 5 mulheres, e a Gödel, 5 homens e 9 mulheres. A partir desta tabela, julgue os itens subsequentes. Considere que, em eventual sorteio de brindes, um nome tenha sido retirado ao acaso do interior de uma urna que continha os nomes de todos os familiares presentes no evento. Nesta situação, sabendo-se que o sorteado não é uma mulher da família Gödel. Esse aqui é a condição a ser observada. Não é mulher da família Gödel. Então, eu vou lá e corto todos os elementos que não satisfazem a esta condição. Quais que não satisfazem? As mulheres da família Gödel. Então, está aqui. Eu corto fora as mulheres da família Gödel. Por quê? Porque elas não satisfazem a condição que foi dada. Pronto. Descartei os elementos que não atendem à condição. Quantos sobraram? Então, os casos possíveis vão ser aqui, ó, 5 com mais 5, 10, 17, opa, tem mais outros 5 aqui, né? 15, 21, 28. Então, casos possíveis são 28. Casos possíveis, 28. Vamos lá, e o exercício pede a probabilidade de ser mulher da família Russell. Então, eu vou lá e vejo, entre os elementos que restaram, quantos são os casos favoráveis. Ou seja, mulheres da família Russell. Mulheres da família Russell está aqui, são 5. Então, casos favoráveis... Favoráveis, 5. E, para calcular a probabilidade, basta dividir. A probabilidade, então, será 5 dividido por 28. 5 dividido por 28. O exercício afirma que essa quantia é superior a 20%. Então, a quantia que nós queremos calcular, a nossa resposta, é 5 sobre 28, tá? Se a fração fosse 5 sobre 25, se fosse 5 sobre 25, eu poderia simplificar, daria 1/5, e 1/5 é 20%. 1/5 é 20%. Então, se a fração fosse 5 sobre 25, daria exatamente 20%. Mas, no nosso caso, não foi 5 sobre 25, foi 5 sobre 28. Ou seja, eu vou aumentar um pouquinho o denominador, para ficar 28. Quando eu aumento o denominador, o resultado diminui. Então, este resultado aqui ele é menor do que 20%. Menor do que 20%. O item afirmou que era maior que 20%. Não é maior, é menor. Então, o item está errado. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.